Meu nome é Wallace Rodrigues e aqui no meu canal eu ensino técnicas de martelinho de ouro. Técnicas essas que farão com que você comece do absoluto zero na nossa profissão, zero mesmo, sem entender ou nunca ter removido um amassado. Ou até mesmo você, que já tem há anos de experiência, só que não consegue subir um degrau a mais. Quando pega alguns trabalhos mais complexos, se sente meio perdido. Essas técnicas, quando utilizadas da maneira certa, farão com que você saia do zero ou você que tem a experiência alcance em apenas um único dia, trabalhando somente com o martelinho de ouro, um faturamento de R$1.000. E muitas serão as vezes que você vai alcançar valores superiores a esse em apenas um único trabalho. Então, já curte esse vídeo, já me segue aqui para entender como você vai poder fazer isso. Sem mais delongas, bora lá para a aula de hoje. Você só tem a capacidade de melhorar aquilo que consegue visualizar. Se você deseja iniciar no martelinho de ouro, ou já tem anos de experiência dentro da nossa profissão, por mais básico que essa frase possa parecer, ela esconde talvez o caminho que vai fazer com que você alcance em apenas um único dia, ou até mesmo em um único trabalho, um faturamento de R$1.000. É exatamente isso. Em amassados como esse, ou até mesmo em outros tipos, ou seja qual for o amassado dentro da nossa profissão, quanto mais você aprende sobre posicionamento, e o posicionamento pode ser da lâmpada, você está vendo ela aqui, ou até mesmo o posicionamento do seu corpo, se você olha mais ou menos nesse sentido, ou até mesmo nesse sentido, ou mais centralizado, como você começa resolvendo as granulações, como você começa resolvendo as ondulações, ou até mesmo perguntas que possam estar passando pela sua cabeça aí nesse momento. Comece pelo vinco, comece pela parte mais tensionada, enfim, tudo isso só é possível quando você primeiro ajusta a visualização. É exatamente isso. Nesse caso, se você estiver acompanhando essa aula na íntegra, assim eu espero, você provavelmente já entendeu isso. Houve a batida, e aqui é o ponto principal dela, só que a gente tem uma baita pressão que corre mais ou menos até aqui. E o fato da lâmpada estar posicionada nesse sentido para pegar o centro do amassado faz com que essa pressão não apareça. E ela nem é o ponto que eu quero me preocupar, porque começando dessa forma, a gente mata 2 coelhos numa alavancada só. Enfim, eu consigo começar esse amassado pela parte principal dele e já trago aqui junto todo o contorno ou toda essa pressão que também foi afetada. Às vezes você vê um amassado com essa extensão e já quer começar alavancando aqui e esquece que levantando essa parte, como benefício, essa região vai acabar voltando. E você não precisa ficar granulando ou até mesmo se preocupando com essa região. Então vamos lá. A ferramenta já está aqui, uma alavanca. Ela tem mais ou menos aqui, ó, a espessura da ponta, ou até mesmo do vinco, a extensão, o formato, o tamanho da cabeça dela. Você consegue visualizar, só que eu não quero começar sem colocar um pouco de fita. Deixa eu pegar aqui. Não posso colocar tanta fita. E qual fita é essa? Fita crepe mesmo. Isso vai evitar de fazer pequenos bicos e vai trazer o amassado de uma maneira bem mais rápida. Eu vou aquecer, isso traz uma baita proteção, amolece o verniz, até mesmo a pintura e faz com que essa pressão do centro acabe voltando mais rápida. Vou aquecer bem. Mesmo sendo uma pintura original, uma pintura bem cuidada, fazer esse processo
traz essa segurança. Vou colocar aqui a ferramenta no acesso. E, ó, chego no amassado e já tento meio que localizar o vinco mesmo, ó, como você consegue observar. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Aqui. Olha lá. Nesse momento, eu trouxe toda aquela pressão que estava em volta aqui, ó. Toda aquela região que tinha sido afetada já voltou. É que eu quero continuar colocando pressão. E um grande segredo é, deixa a gente chegar lá mais próximo. Você consegue visualizar, ó, que eu não consigo visualizar a ponta da ferramenta pelo nível de tensão que está no centro do amassado. Então eu não saio alavancando com uma única pressão. E sim, venho dando pequenos movimentos. Olha lá. Isso faz com que eu consiga ter a sensibilidade para levantar o centro e ao mesmo tempo reduza a possibilidade de fazer muitos bicos na lata. E como eu estou com um pouco de fita na ferramenta, o que pode acontecer? A ferramenta pode forçar a romper a fita e acabar causando ainda mais bicos. Olha lá, a quantidade deles que já apareceram. Só quero voltar um pouquinho para que você tenha um pouco mais de noção. Não se preocupe com esse movimento que está acontecendo. Deixa eu trazer um pouquinho a lâmpada para frente. Ó. Aí, assim a gente tem mais clareza de todo o amassado. Você está percebendo que, ó, se eu relar aqui, ó. O que parece aqui? Escreve aí nos comentários. Parece que a lata está esticada, mas de fato não. Ela só precisa ter a resistência nesse ponto aqui. Quando eu terminar de levantar esse bico, bater esse ponto de pressão, fazer com que o desenho aqui meio que criar um guia, o que eu chamo de reestruturar a lata. Você vai ver que isso vai parar. Deixa eu só ver aqui como é que está a ponta da ferramenta. Olha lá, às vezes a gente vai forçando e você tem que tomar um cuidado danado para que a ponta da ferramenta não rompa a fita e comece a fazer pequenas marcações ali no amassado que complicarão, né, o processo depois de finalização ou de dar um bom acabamento. Deixa eu voltar, vou aquecer um pouco mais. É sempre bom fazer isso. Tá bom. Novamente, ferramenta. Vamos chegar lá perto. Colocar o acesso. E aos poucos. Forçando ela. Agora eu estou forçando um pouco mais o vinco para que cada vez mais ele volte para o lugar e crie essa estabilidade. Não me desespero com a lata aqui flexionando.
que parar aqui para fazer um orçamento e a gente já continua. Orçamento feito, bora continuar. Esse orçamento vai dar problema, hein? O cara que amassou o carro do outro, acionou um advogado e o bicho pegou aqui na frente da oficina. Mas vamos lá. Bom, levantei o vinco e você começa a conseguir, né, a ver como a estrutura do amassado tá sendo feita. Ao mesmo tempo, ó, deixa eu trazer um pouquinho a lâmpada para frente. Você já percebe, ó, que o desenho do vinco está sendo feito, mas há uma pressão aqui nessa região. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o martelo. Espera aí. Tirei aqui a ferramenta. E com o meu martelo, eu quero baixar esse ponto aqui. Bem de leve. Excelente. Posso pegar aqui um pouquinho. E agora eu preciso levemente levantar esse ponto aqui, ó. Trazendo essas pressões, eu vou conseguir trazer mais resistência para esse lado da lata. Aquecido. Você está vendo que nem um minuto eu me preocupo com toda aquela extensão do amassado. Me preocupando aqui com o ponto central dele. E esse é um caso bem característico mesmo. Aquela região vai sendo resolvida de brinde. Ó. Bem na manha. Para perceber que a fita aparentemente já rompeu. Vou chegar um pouquinho mais próximo. Aí, olha lá. Ó, a ferramenta mostra onde ela está. Eu faço alguns movimentos. E aos poucos eu vou calibrando a pressão e refazendo esse leve desenho. Acho que você está conseguindo nitidamente perceber. Se acelerar demais aqui o processo, com certeza pequenas marcações começarão a aparecer. Às vezes você está fazendo um amassado, começou a granular demais, começou a bicar demais. Cara, pare, controle a ansiedade. Nesse caso, a ferramenta está funcionando muito bem. Já vou começar a pegar um pouco do vinco aqui, ó. Agora eu tenho uma excelente visualização dos detalhes. Posso colocar um pouco de pressão aqui. Pressa. Bem na mão. Um pouquinho mais de pressão. Ó, e agora eu já posso
pegar aqui o martelo, mais uma vez, corrigir esse ponto aqui, ó. Bom, já refiz levemente aquele desenho, agora eu preciso me movimentar, olha só para você perceber, e atacar agora essa parte aqui. Deixa eu ajustar a lâmpada. Olha lá, dá para visualizar os pequenos pontos que precisam ser corrigidos. Agora é a hora que não vai adiantar mais ter fita aqui na ponta da ferramenta. Então vou precisar arrancar. Esquentar um pouquinho lá. Ferramenta sem fita. Olha lá. Aqui no acesso. Vamos trazer um pouquinho a lâmpada. Aí. Quero começar pegando essa parte da frente. Como o amassado ele está bem na região de vinco, eu preciso ficar fazendo esse jogo. E o jogo é pegando o lado esquerdo e pegando o lado direito. Essa é uma das partes que mais faz com que a gente tenha que ter paciência, né? Às vezes você está levantando o amassado e está acontecendo isso, ó. Esse barulho tipo de lata esticada, mas nesse caso pode ficar de boa, que é só um indício do contorno mesmo, da pressão aqui da lata. Posso trazer um pouquinho mais para frente, só para ajustar a visualização aqui, ou um pouquinho mais para trás. Aí, olha lá. Como agora toda a resistência da lata já quase foi remodelada, qualquer pequeno toque que eu dou já acaba subindo. O que eu vou fazer agora? Quero abaixar esses pontos aqui, ó, que estão meio confusos. Para facilitar o processo de levantar. Porque o que acontece? Às vezes você tenta pegar a ferramenta e entrar com ela no mínimo, do mínimo, do mínimo dessa granulação. Só que é muito mais fácil você abaixar esses pequenos pontos ou fazer com que eles levemente entrem na lata, ó. E não tem problema utilizar o pino no vinco. Você só não pode usar o pino no vinco quando tiver muita resistência mesmo. Quando houver uma baita pressão aqui. Como ela já foi
resolvida nas etapas anteriores, agora simplesmente dando pequenos toques eu consigo ir fazendo essa correção. Uma coisa que você precisa ter a percepção. É extremamente natural que isso aconteça num amassado que estava tão tensionado como estava aqui. Por quê? Você viu que por mais que eu tivesse ali o controle da sensibilidade, eu não conseguia visualizar o centro, né, com a ferramenta ali. Precisando bater um pouquinho mais forte aqui no vinho. E mais rápido. Eu posso utilizar o martelo. Não é uma regra aqui qual ferramenta você utiliza. É bom que você saiba utilizar todas. Ou, o que eu acho mais bacana, não são o fato de ter 50 ferramentas, 100 ferramentas extremamente ultramodernas que farão com que você se torne um martelinho de ouro de alto nível, ou alcance em apenas um único dia um faturamento de R$1.000, ou até mesmo mais de R$1.000. Eu acho que as coisas mudam, primeiro passo, quando você aprende a visualizar da maneira que está sendo ensinada aqui, e quando você aprende com ferramentas extremamente simples fazer 50 tipos de movimentações. É aí que você entra no caminho do alto nível. Bom, levantei tudo que dava e agora eu começo novamente a levantar esses pequenos pontos. Vamos lá, vou aquecer. Não é porque quase toda a resistência da lata já foi vencida que eu não aqueceria nessa parte. Vou aquecer bem de boa. Tá bom. Ferramenta totalmente sem fita. Coloquei no acesso. Olha lá. Essa é uma fase contraintuitiva. Se você participou das mais de 200 aulas que antecederam essa daqui, provavelmente você já escutou o que eu digo, que é, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Você acabou de ver isso. E está vendo agora a recompensa.
que é, eu misturei a granulação, eu abaixei, quase criando pequenos pontos de ondulação e ampliando o mínimo do mínimo daquele granulado que estava. Eu sei que pode parecer loucura para quem está iniciando, porque ele fala, pô, eu vou criar mais o amassado, eu vou ter que ficar abaixando os pontos, né, com o pino. Estou mostrando o pino, levantando tudo ao mesmo tempo. E quando você faz isso, parece ser contraintuitivo mesmo. Porque, afinal, você está abaixando uma parte que muitas das vezes na sua cabeça não precisaria. Só que o fato de fazer isso traz mais clareza, você amplia a sua visualização e, ao mesmo tempo, você já faz isso abrindo pequenos pontos que precisam ser levantados. Pô, Wallace, mas não é mais fácil não criar tantos pontos de granulação? No mundo da Alice no País das Maravilhas, isso seria a realidade. Mas quando você realmente começa a pegar amassados de um nível intermediário, mediano, como esse daqui, você vai perceber que na prática você precisa sacrificar um pouco a granulação para levantar pressões em amassados muito tensionados, principalmente no vinco, e depois corrigir esse processo um pouquinho mais para frente. Pô, mas a cola fria não levantaria esse amassado? Não. A cola quente também não traria esse vinco? Não. Ela poderia até reduzir. Você ficaria aqui um tempo tentando reduzir e logo perceberia que é preciso, para finalizar esse trabalho em alto nível, fazer exatamente o que está sendo ensinado aqui. Uma das coisas que pode atrasar o seu desenvolvimento no martelinho de ouro é o fato de você... Olha que louco isso. Poucas pessoas dizem, ou eu acredito que você está escutando isso pela primeira vez. Uma das coisas que pode atrasar o seu desenvolvimento no martelinho de ouro é justamente o fato de, no começo, você se preocupar excessivamente com o tal do bom primeiro impacto. Pô, mas eu não preciso levantar todos os amassados sem causar o menor dano nele. Sim, esse é um dos princípios chaves dentro do martelinho de ouro. Mas é justamente por você querer ficar usando cola fria, cola quente, não sei o que, alguma coisa que você viu um cara da gringa usando, que levanta o amassado e parece naqueles vidinhos de 90 segundos que o cara não passou por um processo de repetição, não teve que fazer a granulação. Na verdade, na maioria desses vídeos você nem vê o resultado do trabalho, como você vai ver aqui. E isso na sua cabeça cria, não, é exatamente isso que eu preciso aprender, a como levantar um amassado sem fazer bicos. Ou é a cola fria que vai solucionar todos os problemas da minha vida. Ou até mesmo é a ventosa com a cola quente, né? Você viu? Puxa o amassado e não faz granulação, não interfere nas ondulações. E tá tudo bem. Às vezes isso vai funcionar. Mas é quando você se deparar com esse tipo de situação e você está completamente viciado por esses meios que funcionam, mas existem uma linha tênue de funciona ou não funciona, serve ou não serve, adianta ou não adianta, que você vai precisar disso daqui. Pegar literalmente uma ferramenta e colocá-la em contato com a lata, como você está visualizando. E se você está condicionado a só colar ventosa e puxar, e não entende essa questão da sensibilidade, coloca lá a ferramenta, vem puxando e levantando aos poucos, é aí que você se perde. Você ganha tempo no começo, dando aquele primeiro impacto, mas ao mesmo tempo você não desenvolveu o que realmente precisaria para finalizar o trabalho,
que é colocar a ferramenta em contato com a lata, né? Então, uma coisa que pode te ajudar é a mesma coisa que te atrapalha. Eu diria que depois de você ter muito bem esse controle da sensibilidade desenvolvido, aí sim, essas ferramentas podem te ajudar. Mas é um pedágio que precisa ser pago. Não dá para ultrapassar esse nível sem passar por isso daqui. Ó, mais uma vez. Já quase. Ó. Não consigo detectar aqui mais os pequenos pontos, eles estão ficando quase imperceptíveis. E agora, de novo, eu estou repetindo aquele princípio. Estou pegando cada pequeno ponto desse, abaixando e juntando com o ponto do lado. Olha o quanto de batidas é necessário. Você está conseguindo acompanhar muito bem. E olha lá, mais uma vez agora, vou pegar a ferramenta aqui, sem fita. Levemente. Corrigindo cada pequeno ponto. É um processo extremamente de repetição. Você só precisa aprender os princípios anteriores, ou o princípio fundamental aqui, e repeti-lo. É muito mais importante as primeiras coisas que foram ensinadas para chegar até aqui do que o que está acontecendo agora. Às vezes,
você fica pensando que o seu problema é resolver a granulação e ondulação. Só que, se você não entende que para chegar numa boa granulação e ondulação, num acabamento próximo ao 100% ou 100% mesmo, na remoção de um amassado, você precisa dominar as etapas anteriores. Não tem como deixar um amassado 100% conectado, seja na granulação e ondulação, sem passar pela fase 1, 2, 3, 4, 5, né? Talvez a gente esteja aqui na fase 7, 8, 9 ou 10. É preciso respeitar cada processo. E olha como o simples toque da ferramenta com o controle funciona muito bem. Olha o que eu fiz. Tá vendo? O bico. Mais um ali em cima. Isso é o que a gente quer que não aconteça. Você está levantando um amassado como esse. Começou a fazer esse tipo de bico, cara, pare e pare na hora. E já corrija. Olha como levemente ele entrou novamente na granulação. Tá baixando e colocou pressão demais, você não vai continuar repetindo isso. Já pare. Corrija. Olha lá a ferramenta. E dê sequência no trabalho. Provavelmente você acompanhou aqui o que talvez você vai pagar e não vai aprender em um curso presencial. É sério. Ou se você já fez um curso presencial, manda aí ou deixa nos comentários. Você aprendeu tudo isso dessa forma? Porque agora o que eu vou fazer, ó, é simplesmente continuar repetindo tudo, me movimentando, olhando nesse sentido, olhando nesse sentido e olhando aqui no sentido reto. Mas dá uma olhada no resultado que a gente teve até aqui, ó. Olha lá. Uma granulação. Ela já ficou bem pareada, ainda precisa dar uns leves toques ali para o trabalho e a gente poder decretar o fim dele. E aí, curtiu todo o passo a passo que foi passado até aqui? Curte esse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui um comentário. Aproveita e já me segue. Toda semana a gente não só tem aulas ao vivo, que acontecem às terças-feiras, 8 horas da noite, mas passo a passos como esse daqui que você acabou de acompanhar. Então, ó, já me segue aqui para mais dicas e sacadas como essa.